E os produtores rurais e agricultores familiares do Nordeste afetados pelas enchentes do início do ano ganharam mais tempo para ter acesso às linhas emergenciais de crédito que estão em vigor desde março. Em reunião extraordinária, o Conselho Monetário Nacional aprovou a extensão do prazo de contratação de 30 de junho para 30 de novembro. O anúncio foi feito ontem no Diário Oficial da União. As medidas vão beneficiar moradores da costa leste da região Nordeste, atingidos por fortes chuvas desde o fim de maio. Os temporais recorrentes têm afetado principalmente o leste de Pernambuco e de Alagoas. Em Arapiraca, uma cidade que fica no interior do estado, choveu o dobro do esperado, tanto em maio quanto em junho. Foram mais de 700 milímetros em apenas 2 meses, sendo que a média anual de chuva é de 890 milímetros. Somente na última semana de maio e na primeira semana de junho, as enxurradas e os deslizamentos de terra provocaram 129 mortes em Pernambuco. Originalmente, as linhas de crédito do Fundo Constitucional do Nordeste iriam beneficiar apenas os produtores afetados pelas chuvas de 1º de novembro do ano passado a 28 de fevereiro deste ano. Agora, os produtores atingidos pelas enchentes de 1º de novembro de 2021 a 31 de julho deste ano também vão poder ter acesso às linhas emergenciais. Vamos tratar desse assunto com ele, Miguel Daúde. Daúde, essa medida, alterada mais do que na hora, né? Essas intempéries, se elas continuem ao longo do tempo, elas têm que contemplar os recursos também para amparar esses produtores rurais, né? Não dá para você bloquear, sendo que a gente teve outros transtornos decorrentes do clima depois disso. Uma boa tarde para você, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Priscila, não tenha dúvida, o pequeno produtor, ele tem que ter uma atenção especial por parte do governo, uma vez que o pequeno produtor, ele não tem mecanismos, né, para se autoproteger, para ter a condição, né, de conviver com toda essa situação, com essa anormalidade que nós tivemos, anomalia do clima, né, que levou muita chuva, e isso acaba tirando a sequência e a capacidade do produtor. Eu vejo essa região como uma região mais social do que econômica, né? Socialmente, eu acho que o governo ele tem que implementar medidas que acabem beneficiando esses pequenos produtores. Porque no frigir dos ovos, isso acaba sendo mais barato, né, do que você ter que conviver com uma dívida constante, depois você vai ter que prorrogar, aí você adia prazos, enfim. Na realidade, eu vejo a política agrícola brasileira muito ruim, porque os instrumentos de políticas agrícolas não são utilizados a favor daqueles que mais precisam. A gente estava ouvindo aí a Nadiara falar sobre o tempo, né, Priscila? O tempo, o clima, ele tem uma importância muito grande na vida do produtor, né, na vida do produtor. Então, se nós não tivermos mecanismo para proteger esses produtores desses intempéries da natureza, você acaba jogando, infelizmente, essas pessoas na rede de proteção social. Eles passam, então, a depender de auxílio do governo, quando deveria ser o contrário. Eles teriam que ter incentivos, teriam que ter condições de continuar produzindo, Priscila. Então, eu vejo isso como uma necessidade de que o governo atenda os produtores, os pequenos produtores principalmente, mais pelo viés, pelo olho, né, social do que econômico, Priscila. Até porque, né, Daúde, o tempo a gente consegue prever, fazer projeções, e são projeções, mas sempre a gente não dá para mudar uma condição, e a gente vem de um terceiro ano de laninha com os seus efeitos, então a gente consegue prever e já até sabe que o produtor rural vai precisar mesmo de um auxílio. Exato. A gente já comentou aqui que estamos indo para uma terceira safra, por exemplo, de possível escassez de chuva no Rio Grande do Sul, né? Então, novamente, estamos alertando com antecedência esse problema. Então, não podemos deixar esses produtores desguarnecidos, principalmente os pequenos, né? Exatamente. Priscila, você acha que o ano que vem nós devemos ter também essa incidência, né, desses extremos climáticos?
Tudo indica que Na sim, realidade, olha, Daudi, eu não acho nada. Tenho as projeções que a gente segue dos principais institutos de meteorologia que dizem que esse Laninha, que começou lá para setembro de 2020, deve durar até o fim deste verão, tá? Com efeitos ainda sobre todas as lavouras aqui do hemisfério sul e todo o planeta. Agora, existem estudos maiores, né, que mostram que cada vez mais teremos extremos climáticos. Isso é feito, essas discussões são feitas constantemente por especialistas, porque a gente vive isso, né, os extremos climáticos. A gente está vindo agora do julho mais quente da história da cidade de São Paulo. O IMET atualizou hoje essa notícia, né? Desde 1943 não se viu um julho tão quente assim. Então são estes extremos que a gente tem que começar a se adaptar e antecipar para o produtor rural, porque eles serão mais frequentes. Essa é a opinião de especialistas. Perfeito. Muito bom, Priscila. Muito boa essa sua colocação. Espero ter respondido, Daudi. Assim, a minha curiosidade, porque eu converso muito com os produtores, porque um dos fatores de você ter, né, renda, dos fatores de você eliminar, né, a subjetividade hoje da atividade agrícola, que tem variáveis que você não conhece, é você ter um mínimo de objetividade nessas variáveis que pode te complicar a vida. Então, para finalizar, Priscila, eu ouvi você falar na média, né? Vamos ver se faz mais frio, porque na média pode melhorar. Aí eu lembrei de um ditado que diz assim, que um sujeito foi atravessar um rio cuja profundidade média era de 1,5 metro e morreu afogado. Só que ele caiu onde o rio tinha 3 metros de profundidade. Exatamente. Porque a coisa de média precisa tomar cuidado, porque se esse extremo pega o momento, acaba com a lavoura do produtor. Com certeza, porque a média mascara os extremos, Daudi. Obrigada pela sua participação, viu? Um abraço. E olha, cuidado para não atravessar num rio muito profundo não, hein, Daudi? Até amanhã. Sempre checar para ver se dá para atravessar. Tchau, tchau. Até mais.